agora a gente vai chamar, enquanto a gente localiza ali o Romero Rodrigues, desculpa. Ele vai fazer aqui uma apresentação sobre os paradigmas no varejo, como ele modelou aí uma venda online. Oi, gente, tudo bem? Só para eu entender, quem aqui está no mercado online, trabalha no mercado online, para todo mundo ir acordando, esticando, Gustavão. Quem aqui está em serviços mais fora da internet? Bastante gente. Indústria, alguém? Não, varejo? Nada. Online ou não online? Não online, varejo online, alguém? Joia. Legal. Bom, Bob me convidou para falar um pouquinho de quebra de paradigma no varejo online. E eu achei meio comprido, então, para ter certeza que eu não ia falar muita besteira, eu liguei para o Bob agora há pouco. Mas a ideia, basicamente, é passar para vocês alguns causos até, para a gente depois refletir de como foi a evolução da mentalidade, da maturidade, enfim, de como as pessoas, tanto o consumidor e principalmente como o próprio varejo enxerga e vem enxergando o meio online, o que isso está mudando. E aí deixar aberto para a gente discutir o que pode seguir disso, o que pode continuar disso. Tá? Eu acho que o ponto de inflexão começou há muito pouco tempo e ainda vai demorar bastante tempo até isso estabilizar num outro patamar. Tá? Bom, primeiro, por favor. Primeiro, está meio apertadinho aqui, mas eu vou dar uma visão rápida do Buscapé, até porque os causos vão entrando no meio dessa história. A gente começou o Buscapé literalmente como uma empresa de garagem. Na verdade, era uma empresa de quarto, né? Era um bedroom company, em 98. Está fazendo 11 anos o projeto, agora em junho, e 10 anos o site no ar. Na prática, quando a gente começou, não tinha nenhum site parecido com o Buscapé fora do Brasil, nem no Brasil. No meio desse período foi lançado, em outubro de 98 surgiu o MySimon, que foi o primeiro, em junho de 99 surgiu o que é o maior do mundo hoje, que é o Shopping.com. E 2 semanas depois do Buscapé. O Buscapé surgiu 1º de junho, e o Shopping.com 15 de junho. E eu vou contar para vocês depois que, na verdade, o que muita gente não sabe é que, apesar da tela do Buscapé, de resultados que a gente imaginava lá atrás, ser muito parecida com a que acabou sendo, com a que é hoje na prática, e o modelo de negócio também, o nosso approach, como a gente queria fazer isso, era muito diferente. O modelo de negócio do Buscapé, desde o princípio, era criar alguma forma de ruptura na mídia que fosse mais baseada em performance e que a gente conseguisse tirar valor do fato da gente estar levando um consumidor qualificado que está interessado em comprar um produto para o varejista. E o nosso desafio era falar com um varejista que estava acostumado a escutar como medidas de métrica para publicidade, era tempo e espaço, era centímetro e segundo. Quantos segundos na rádio ou na TV, quantos centímetros no jornal do bairro, quantos panfletos no máximo. E a internet já trazia uma ruptura, que era impressões. E a gente trazia uma nova ruptura, que era cliques. Porque a gente acreditava que o clique era algo que saía de um lado, chegava do outro lado, então era algo que as duas partes podiam concordar melhor. Bom, lançamos o site em junho de 99 e, basicamente, com muito pouco recurso, cerca de 200, 300 reais por mês, somando os 3 sócios. Depois entrou mais um sócio, o Mário, e recebemos 2 rodadas de investimento. Uma primeira da ePlatform, uma segunda, que era um Venture Capital na época, e uma segunda da Merrill Lynch do Unibanco, um pouco mais parruda. A primeira receita de clique de verdade que a gente foi receber foi final de 2001. Meados para final de 2001. A gente teve que, na verdade, se virar esse tempo todo fazendo muita coisa diferente. E aí a gente fez, obviamente, licenciamento de busca, a gente começou a trabalhar relatórios de mercado com os preços que nós tínhamos. Enfim, criar diferentes serviços que não estavam previstos para que a gente conseguisse literalmente pagar o aluguel naqueles 2 anos. Bom, a gente atingiu o ponto de equilíbrio em setembro de 2002 e nessa época nós tínhamos 9% das receitas vindo de cliques. Tínhamos mais uns 10, 15% vindo de publicidade e o resto era outros, porque era um monte de coisa que não dizia muita coisa.
ensaiamos uma expansão internacional em 2003. Para dar uma referência, hoje 90% quase da receita vem de cliques, outros 10% de publicidade, tá? E basicamente não tem outros. Em 2004, nós começamos algumas novas iniciativas. Então, a primeira ideia foi, poxa, o que eu faço? Né? Aquela síndrome de quase 7 anos, aí, uma síndrome existencial de 6 anos. Quem sou eu? O que eu faço? Então, poxa, eu faço decisão de compra. Não é necessariamente pesquisa de preço. Eu ajudo consumidores a encontrarem a melhor opção de compra, que não é, inclusive, necessariamente a mais barata. Bom, eu podia fazer isso em outros canais. E aí veio a ideia de, provavelmente é problema. Você fica super animado, mas é pequeno. E era o diretor responsável pela área online de um varejista gigantesco, ligando para falar, olha, eu não gosto dessa história de pesquisa e comparação de preço, eu quero estar fora da listagem. E se era de um gigantesco hoje, naquela época, com 35 lojas no resultado, imagina a representatividade dele. E a gente falou, não, mas veja bem, o modelo é legal, vamos fazer uma reunião, vou te explicar, vou gerar consumidores qualificados para sua loja, não sei o que e tal. Ele falou, não quero saber, se não tirar eu vou te processar. Falei, não, mas eu estou falando sério, eu vou te processar. Falei, não, peraí, primeiro lei de direitos do consumidor, é uma informação de compra, tem que ser divulgada. Depois, poxa, eu estou pegando uma informação do teu site, mas eu resumo ela e ponho o crédito para o teu site. Eu tenho um andar de departamento jurídico aqui, os caras estão sem fazer nada. Você quer mesmo isso? Aí a gente voltou, reunião na faculdade ainda, e não sei o quê, para a aula de cálculo, vai se reunir os 3 e tal. Bom, a gente ainda não tinha, graças a Deus, o Brasil é lerdo para algumas coisas, então a gente não tinha conseguido abrir empresa. Não tinha CNPJ, não tinha nada. A única coisa que a gente tinha na bolsa da FUSP de R$250 por mês, vamos embora, né? Vamos embora. E, obviamente, continuei a ligar todo mês, não passava da secretária, querendo uma reunião. Isso 99, lá pelas tantas, 2000, a gente começou a fazer reunião para cobrar das lojas. 2001, começamos a cobrar das primeiras lojas, até que chegou no final de 2001, começo de 2002, todo mundo pagava menos esse cara. E a gente já estava ligando para ele, não era nem mais para explicar modelo, era para falar, campeão, agora é pago. Bom, ele não atendia, então chegou um dia que a gente teve que tirar ele do resultado da busca. E o telefone tocou no dia seguinte. Eu atendi o telefone e ele, olha, é o seguinte, se você não me colocar de volta no resultado, eu vou te processar. Naquele momento a gente percebeu que estava no caminho certo. Quer dizer, naquele momento alguma coisa tinha mudado drasticamente em como aquele varejista, que era um varejista de porte, enxergava tudo isso. Né? Vamos para frente, para dar tempo. Esse é um caso engraçado, bobo, mas ele ilustra como a mudança de mentalidade às vezes demora. Em 2001, a gente estava discutindo com um grande fabricante de notebooks e com a agência, e foi apresentar para eles aparecerem toda vez que alguém procurasse um notebook da concorrência. Então, procurando um notebook Dell, ele apareceria. Procurei IBM, ele apareceria. E assim por diante. Uma grande agência, um grande